E hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para falar com você, cara, sobre uma atualização do Meta que está impactando a vida de muito anunciante por aí, muito empreendedor. Você, aí do outro lado, já pausou uma campanha achando que ela não estava funcionando e depois você descobriu que o problema não era a campanha, mas o problema era você? Ou melhor, era porque você ainda não estava jogando com as regras novas do jogo. Você se manteve ali nas regras antigas. Mas, cara, é importante você entender que as regras mudaram e elas vão continuar mudando. E a maioria dos anunciantes ainda nem sequer percebeu isso. Hoje eu preciso te falar sobre algo que aconteceu agora nesse mês e que mudou silenciosamente a forma como o Meta distribui anúncios. Se você roda tráfego pago, se você gerencia campanhas, se você investe dinheiro em Meta Ads, esse episódio pode ser o mais importante que você vai ouvir nesse mês. Então vamos com calma, mas vamos fundo. No dia 3 de março, o Meta ele teve uma grande instabilidade global. Muita gente que roda a campanha percebeu isso, inclusive eu mesmo aqui na OGS Performance. O CPM subiu completamente sem explicação, os leads pioraram de uma semana para outra, campanhas que estavam estáveis há meses começaram a oscilar do nada mesmo. E o anunciante médio ele faz o quê, cara? Ele corre, ele pausa a campanha, ele troca criativo, ele tenta mexer em segmentação, ele tenta aumentar o orçamento, ele tenta diminuir o orçamento, ou seja, pânico total. Mas o problema, no final das contas, não era nada disso. O problema, ele não só tinha, como ele tem nome, e o nome dele é Andrômeda. O Andrômeda, se você não sabia, ele é um novo sistema de otimização de entregas de anúncios lá da Meta. E você precisa entender o que esse nome representa antes de tudo, porque ele não é apenas uma atualização técnica, ele é uma mudança completamente de filosofia, uma mudança de quem está no controle do jogo. Durante muitos anos, o tráfego ele funcionava de um jeito, cara, muito específico, que é o que eu vivi, o que eu ensinei por muito tempo, o que você provavelmente viveu. Você simplesmente entrava ali no gerenciador de anúncio, você definia um público, você escolhia o interesse, colocava lá a faixa etária, a localização, o comportamento, e o que o Meta fazia? Ele tentava encontrar, dentro daquele grupo que você segmentou, as pessoas mais propensas a converter. E o anunciante controlava simplesmente o direcionamento. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Você dizia lá para o Meta assim: mostre esses anúncios para pessoas de 25 a 45 anos interessadas em marketing com comportamento de compra online. O Meta ele ia te obedecer. Ou mais ou menos, às vezes você ia ter que fazer algum ajuste ali. O Andrômeda ele virou esse modelo de cabeça para baixo. E veja bem, quando eu digo para você de cabeça para baixo, eu estou sendo muito literal. Porque nesse novo modelo, o criativo é quem define o público. Você simplesmente não segmenta mais, ou quase. Você mais sinaliza. O Meta ele pega o seu anúncio, ele vai ler a sua copy, ele vai analisar a imagem ou o vídeo, ele vai interpretar o contexto semântico daquele conteúdo e decidir por conta própria quem é a pessoa com maior probabilidade de se interessar. E cara, deixa eu falar uma coisa, isso aqui ó, não é teoria. Isso é exatamente o que acontece dentro de modelos de machine learning, de entrega de anúncios. O próprio Meta explica isso em documentos técnicos sobre o seu sistema de ranking baseado em Deep Learning e sistemas de recomendação semelhantes aos modelos que outras plataformas que nem o TikTok, que nem o YouTube já utilizam. Inclusive, pesquisas publicadas pela própria Meta em conferências lá com a KDD e com a Seeger mostram que seus modelos de entrega utilizam redes neurais profundas para prever a probabilidade de interação, engajamento e também conversão. Ou seja, o algoritmo não olha apenas para interesses declarados, ele analisa comportamento, ele analisa histórico de interação, contexto de consumo, probabilidade estatística, e aqui vem a grande mudança. Se antes você falava lá para o Meta, para quem que você queria mostrar o anúncio, agora o anúncio diz lá para o algoritmo para quem ele deveria aparecer. Pensa nisso comigo. Antes você definia o público e o criativo era apenas a peça que parecia para esse público, não é mesmo?
Agora o criativo ele vira basicamente um filtro. O copy ele virou basicamente o algoritmo de segmentação e a imagem ela vira um critério de entrega. Isso significa que um anúncio mal escrito, um anúncio sem clareza, um anúncio sem proposta específica, sem tom de voz definido, nunca vai encontrar o público certo, porque você errou simplesmente em um ponto, na segmentação. Mas não porque você errou nesse ponto de segmentação, mas porque o próprio anúncio não comunica para o algoritmo quem deveria ver aquele conteúdo. E aqui está o erro que a maioria está cometendo exatamente nesse momento. As pessoas estão ajustando a segmentação para resolver um problema de criativo. É como, cara, você tentar consertar o rádio do carro mexendo no GPS. O problema não está na audiência, o problema ele está muito mais na mensagem que você está entregando dentro do seu criativo. Então o que muda na prática? Bom, a primeira grande virada é exatamente essa aqui. Você precisa criar anúncio para pessoas específicas e não para o algoritmo. E aqui entra um ponto que é muito importante e que eu já falei para vocês várias vezes. Isso aqui acho que foi o meio termo entre a mudança e entrada aqui do Andrômeda dentro dos gerenciadores de anúncio. É que já vinha há algum tempo que eu vinha falando para vocês que nunca a gente crie conteúdo, nunca criem produtos na hora de você vender que não exista concorrência. Nunca tente anunciar o seu produto de uma forma que você nunca viu na vida, porque os algoritmos do Instagram, o algoritmo lá do gerenciador de anúncio, eles aprendem com algo que já passou por lá. Então, se você cria um produto que ele nunca viu na vida, ele não vai conseguir te ajudar a encontrar o público. Agora, quando você anuncia um produto que tem concorrência, a chance de você conseguir ter resultado, ela fica muito maior, porque o próprio Meta já entendeu o que é o seu produto e quem são as pessoas que ele já vem mostrando anúncios semelhantes ao seu. Então isso já acontecia e agora com o Andrômeda a gente vê que isso vai acontecer cada vez mais profundamente. Eu vou ser bem claro com vocês com relação a exatamente a esse ponto. Como eu já sabia disso, como eu já vinha estudando sobre isso, como eu já tinha segmentado os meus criativos, essa mudança do dia 3 de março e tudo mais me impactou muito pouco. Foi apenas uma conta de anúncios que eu senti o impacto real ali, porque a maioria delas já estava muito mais organizada e otimizada com esse lance do criativo conversar mais com o público, de não anunciar nunca um produto que nunca existiu na vida para conseguir ter uma clareza melhor e um conteúdo mais interessante. E eu sei que isso parece óbvio, mas na prática a maioria das copies que eu vejo são escritas pensando em convencer o algoritmo de que esse anúncio é relevante. E aí você vê nesse teu criativo, né? Palavras genéricas, promessas vagas, CTAs vazios. E quando você escreve para qualquer pessoa, o algoritmo ele não sabe para quem entregar, que é justamente isso que eu acabei de falar para você. Quando você escreve para uma pessoa específica, com um problema específico e um momento específico da jornada, aí o algoritmo consegue identificar padrões, que é isso que a gente estava conversando, encontrar outras pessoas e com comportamentos completamente parecidos. E isso, cara, não é nenhum tipo de suposição. Não estou falando para você algo que eu estou supondo. Isso é exatamente como funciona um sistema de recomendação baseados em modelos preditivos de comportamento usado agora em plataformas digitais. Inclusive, estudos clássicos de recomendação, como o trabalho de Covin, Adams e Sargent, YouTube Deep Neural Networks for Recommendation, mostra que o comportamento passado é um dos maiores indicadores de comportamento do futuro. Ou seja, cara, o algoritmo aprende padrões, mas o padrão começa no seu anúncio. Isso muda completamente a forma de pensar nos seus criativos, porque agora não é mais sobre ter um criativo bom, é sobre ter um volume de criativos diferentes, cada criativo falando com um tipo de pessoa, cada criativo sinalizando um problema diferente, cada criativo testando um ângulo diferente, e aí você deixa o algoritmo descobrir qual deles ressoa com qual audiência. Segmentação ampla não é mais um risco, ela virou agora uma estratégia. Antigamente a segmentação ampla ela assustava. Você tinha medo de desperdiçar o seu dinheiro. Agora o algoritmo tem acesso a dados que você nunca terá, cara. Ele consegue utilizar a inteligência artificial para entender o seu criativo e entregar para a pessoa certa. Não é à toa que quando você entra lá dentro do Meta,
ele tá cheio de IA tentando fazer você colocar o mínimo possível de ajuste. Não segmenta público, deixa que o Advantage faz para você. Não faz alteração de imagem, deixa que nós fazemos para você. Não coloca a música, deixa que nós colocamos para você. Isso aqui já é o começo de todo esse processo, onde provavelmente em um futuro muito próximo, a gente não vai mais segmentar o nosso anúncio através de público. A gente vai simplesmente falar, olha, é mais ou menos esse público aqui, mas o nosso criativo é que vai fazer essa segmentação. Então a gente vê que hoje o algoritmo tem acesso a dados que você nunca vai ter, cara, como histórico de navegação, interação recente, tempo de atenção, conteúdos consumidos por aquela pessoa que está ali do outro lado, comportamento nas últimas horas que ela teve no Instagram. Você não tem isso, mas o algoritmo tem. Então você precisa deixar ele trabalhar no Andrômeda. E existe ainda um terceiro ponto, cara, que ele é muito importante, e esse é difícil de aceitar, porque quem gosta de controle fica com medo, é que você precisa deixar o algoritmo otimizar por mais tempo antes de pausar uma campanha. O Andrômeda, ele precisa de dados, ele precisa observar quem clica, quem ignora, quem converte, quem que engaja ali com o conteúdo que você está anunciando. Quando você pausa uma campanha depois de 3 dias, porque simplesmente o CPL estava alto, você está simplesmente interrompendo o processo de aprendizado do Andrômeda. E aí você cria outra campanha e ela começa o aprendizado do absoluto zero e você entra em um ciclo eterno de campanhas que nunca vão conseguir amadurecer o suficiente para conseguir ter vendas todos os dias. Hoje, uma campanha pausada no 3º dia, quem sabe ela poderia ser melhor lá no 15º dia, porque esses sistemas de machine learning precisam de volume de dados para convergir em modelos mais precisos. Esse comportamento é amplamente documentado em sistemas de otimização baseado em aprendizado contínuo. Agora, deixa eu dar um passo atrás aqui com você. Por que o Andrômeda não surgiu do nada? Ele faz parte de um movimento, cara, muito maior. Há anos o Meta está tentando reduzir a dependência de segmentação manual e aumentar a dependência dos seus próprios modelos de inteligência artificial. E por isso que o Advantage Plus é a parte desse movimento. Campanhas automatizadas do zero são parte desse movimento. O Meta basicamente está dizendo uma coisa para os anunciantes: confia na gente, cara, a gente sabe melhor do que você quem quer ver os seus anúncios. E a verdade é que, com bilhões de usuários, com trilhões de interações analisadas todos os dias, em muitos casos, eles realmente sabem muito bem mesmo. Mas isso não significa que o anunciante perdeu completamente o poder, que os gestores de tráfego vão perder o emprego. Significa que o poder, ele simplesmente mudou de lugar. Antes o poder estava na segmentação, agora o poder está no criativo. E quem entender isso primeiro vai ter uma vantagem enorme, porque a maioria ainda está lá tentando hackear a audiência, enquanto deveria estar construindo, na verdade, uma mensagem clara exatamente para aquela audiência que ela quer conseguir convencer. E aqui entra algo que eu ensino muito lá na Hackmate, que é justamente a diferença entre escrever copy para converter e escrever copy para qualificar. Copy que qualifica não tenta convencer todo mundo, cara. Ela afasta quem não é o cliente ideal e atrai com força quem é o cliente. Isso parece contraintuitivo, mas funciona muito melhor nesse modelo atual que a gente está vivendo. Se você quiser aprender como fazer isso na prática, como estruturar criativos, como escrever anúncios que trabalham em conjunto ali com o seu algoritmo, tudo isso eu ensino dentro da Hackmate, inclusive tem curso novo chegando por lá. A minha escola online de marketing digital já tem mais de 300 aulas completas e tudo isso por apenas basicamente R$19,90 por mês. Se você está assistindo no YouTube, você deve estar vendo aí um QR Code num desses lados aqui da tela, e se você estiver ouvindo aí no Spotify, eu tô deixando o link aí na descrição de cada um desses episódios. Mas voltando aqui ao ponto principal, e para a gente fechar esse episódio, o maior erro que eu vejo hoje é a gente tentando usar a estratégia de 2 anos atrás em um ambiente completamente diferente, cara. Entenda uma coisa, o ambiente mudou,
e não vai mais voltar. O Meta não vai devolver a segmentação manual mais como centro da estratégia. O Andrômeda é a nova realidade e as próximas atualizações provavelmente vão aprofundar ainda mais esse contexto. Então, o que você vai fazer agora? Você investe em criativo. Você vai ter que testar mais. Você vai ter que criar mais variações da sua mensagem. Você, como gestor de tráfego, vai ter que deixar de só apertar botão ali dentro e conversar mais com o seu cliente. Pedir para ele e analisar as copies e os criativos que ele está utilizando, pensar em gravações com ângulos diferentes, com problemas diferentes, com promessas diferentes e deixar o algoritmo descobrir quem responde a cada um desses conteúdos que você está produzindo como anúncio. Você tem que parar de tentar controlar a sua entrega e começar a controlar a mensagem que você entrega. Essa eu acho que é a grande virada aí com essa nova atualização. Eu quero deixar uma frase para você carregada em todo esse episódio. No Meta Ads de hoje, quem controla a mensagem controla o público. Você não segmenta mais pessoas, você atrai pessoas. Segmentar é empurrar os seus anúncios ali para quem você acha que é a pessoa certa. Atrair é criar uma mensagem tão específica que a pessoa certa se reconhece nela. E o Meta está tirando o controle da segmentação, mas está te dando algo muito grande em troca, a oportunidade de ser mais criativo, mais específico, mais humano na sua comunicação, porque o algoritmo distribui anúncios, mas a mensagem ainda nasce em você. Então revise suas campanhas, olhe para os seus criativos e pergunta para eles: quem você está chamando? Se a resposta for todo mundo, você tem algum trabalho aí para fazer. Se você gostou desse conteúdo, acho que você já sabe onde me encontrar. Toda quinta-feira eu tô aqui trazendo um novo conteúdo para você sobre marketing digital do zero. Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.